Capítulo 5 Pulsos de consumo e ciclos de desenvolvimento. Objetivo do capítulo: apresentar o paradigma do pulso, explicar com a ajuda de modelos como operam os pulsos nos sistemas. O fenômeno do pulso é comum a todos os sistemas. Aparentemente, no longo prazo, prevalecem os sistemas que pulsam, talvez porque aumentem a capacidade de obter recursos, mais do que os sistemas estacionários. O pulso nos componentes de grande escala ocorre lentamente. Já nos componentes menores, a oscilação é rápida. Observamos na natureza que os cardumes que se alimentam de plâncton se deslocam pelo mar participando de um processo de pulsos de consumo da biomassa de organismos microscópicos, o plâncton, que crescem e formam eclosões entre cada visita dos predadores. Nos ecossistemas árticos, a produção de plantas ocorre entre picos de consumo dos animais. Nas florestas naturais, as árvores crescem lentamente, tombam e alimentam os decompositores. Os nutrientes liberados recuperam o solo e as sementes podem brotar, crescer, florescer e frutificar. A atmosfera pulsa com as tempestades. A Terra pulsa com terremotos e erupções vulcânicas. As estrelas e as galáxias pulsam. A atividade humana segue o padrão do pulso. Os produtores rurais podem obter a produção máxima de seus pastos se conseguirem que o rebanho consuma a pastagem em um breve período de tempo. Depois do pulso de consumo, o gado é transferido a outros piquetes, permitindo que a vegetação se recupere completamente e assim o ciclo pode ser repetido sem perder a fertilidade do solo e a produtividade de biomassa. Muitas atividades humanas são mais produtivas operando em períodos do dia do que com as operações em regime contínuo. O mesmo ocorre com a fotossíntese das plantas, que é mais eficiente quando a luz é pulsante. O pulso é uma regra comprovada na bioquímica do corpo. A vida humana está adaptada a uma alternância entre sono, descanso reparador, e vigília, atividade intensa. O sistema de pulso prevalece porque as operações que pulsam conseguem transformar mais energia do que aquelas que atuam em estado estacionário. Aparentemente, a alternância entre os ciclos de produção lenta e de consumo rápido proporciona mais energia para maximizar o potencial do sistema do que um estado de equilíbrio. O padrão de pulso é o resultado da auto-organização. O caos matemático é um tipo especial de oscilação em que as quantidades apresentam altos e baixos e o padrão de oscilação em si varia. O caos prevalece em muitos sistemas porque as oscilações permitem converter mais recursos em trabalho útil. O sistema de pulso, de alguma forma, parece ser o único modelo estável considerando o longo prazo, repetindo períodos de armazenamento e uso. Observa-se tanto na história quanto na geografia uma alternância entre um período longo de produção e armazenamento de reservas e um período curto de consumo intenso que libera os nutrientes para sua reciclagem. A integração destes processos permite manter a produtividade do sistema. A figura 5.2 mostra um modelo com produção lenta e pulsos de consumo. Os sistemas que produzem, consomem e reciclam pulsam com um padrão similar ao mostrado na figura 5.3a. O gráfico foi gerado por um programa de computador que permite simular as relações modeladas na figura 5.2. Qual o impacto do pulso dos sistemas para a humanidade? Convém aprender a dinâmica dos fenômenos naturais e adaptar o desenvolvimento econômico às diversas etapas das oscilações ambientais. O ciclo anual de crescimento de uma planta é geralmente sincronizado com o ciclo sazonal dos organismos que as utilizam.
Os pássaros adaptam seus períodos de procriação aos pulsos de alimentos disponíveis. A história e a antropologia mostram inúmeros exemplos de sociedades cuja evolução gerou padrões de pulso para se adaptar ao meio. A agricultura itinerante alterna períodos de restauração do ambiente, regeneração do solo e pulsos de consumo intensivo. A julgar pela história, as sociedades humanas têm a capacidade de passar de um regime baseado no uso de recursos armazenados que permitem o aumento da população e a inovação tecnológica a regimes de repouso em que as reservas ambientais, florestas e solos podem se recuperar. A herança cultural mundial permite às sociedades humanas adotar estilos de desenvolvimento adequados a cada estágio do ciclo da natureza. A figura 5.3a mostra como os períodos de consumo se alternam com períodos de lenta restauração das reservas. Neste século, ocorre um surto de consumo massivo e frenético que transforma todos os recursos do planeta em bens de consumo para a sociedade global. A figura 5.3b sugere que o pulso de crescimento atual é atípico, mas afeta as oscilações que ocorrem em todas as escalas. Figura 5.3b. O ciclo atípico de produção e consumo da civilização atual, que excede os níveis normais de produção e consumo devido ao uso de reservas produzidas em outras eras geológicas. Depois deste pico, o sistema terrestre poderá voltar aos ciclos menores, baseados em recursos renováveis anualmente. No sistema de pulso global, figura 3b, os fatores essenciais são as fontes de energia, a produção e o armazenamento dos recursos, que, quando prontos, são instantaneamente consumidos, e um fluxo quase contínuo de recursos renováveis e do uso de estoques limitados de recursos não renováveis, cujo tempo de uso é variável. Ocorre, inicialmente, o consumo dos recursos do fluxo renovável limitado. Depois, o crescimento se acelera pelo uso das reservas, constroem-se bens, usam-se os bens para consumir mais e retornam-se os resíduos. A princípio, esse modelo e seus gráficos de pulso aplicam-se a sistemas dos mais variados tamanhos, desde a escala dos sistemas químicos até a escala das estrelas. O modelo da figura 5.2 está dentro de uma escala de espaço e tempo. Para sistemas em diferentes escalas, o mesmo modelo calibra-se com diferentes períodos de renovação de estoques. As oscilações resultantes têm uma mesma forma, mas diferentes escalas de tempo, segundos, minutos ou em horas, dias, anos, décadas, séculos, milhares ou milhões de anos. Observe os laços de retroalimentação autocatalítica, feedback, figuras 4.2 e 4.4. No modelo da biosfera, a produção lenta representa os processos ambientais de acúmulo de estoques e depois ocorre o uso rápido de recursos não renováveis, que é estimulado pelo consumo de massa da civilização urbana. Infelizmente, as simulações computadorizadas ainda não permitem prever com precisão o futuro, porque não se reconhece o tempo de renovação, turnover time, ou tempo de substituição dos estoques da civilização. O sistema global é composto por sistemas de várias escalas. Cada uma delas pulsa com um período de tempo diferente, figura 5.4. Cada sistema está ligado a sistemas maiores e menores. Assim, os pulsos em uma escala são afetados pelos pulsos nas escalas próximas, sejam estas maiores ou menores. As oscilações em escala pequena, quando analisadas pela ótica da escala maior de tempo e espaço, são vistas como aleatórias e irrelevantes. Por exemplo, as oscilações na força de trabalho individual são irrelevantes quando é considerado o trabalho de uma indústria. O pulso de um sistema de grande escala com alta transformidade pode ser catastrófico para os pulsos de pequena escala. Muitas vezes,
É preciso que a escala menor se reorganize para recomeçar tudo novamente. Por exemplo, os fenômenos de grande escala da Terra, tais como inundações, furacões e terremotos, exigem que as economias e os ecossistemas de menor escala da região reparem os danos e reorganizem o sistema. Muitos cientistas acreditam que há uma aleatoriedade inerente em tudo, desde as moléculas até as estrelas. A estatística desenvolveu curvas matemáticas que descrevem variações. Mas, considerando a aleatoriedade natural de forma exagerada, muitos acham que a ciência é limitada por um universo inerentemente indeterminado. Quando se considera a escala ambiental e a econômica, muitos detalhes confusos são mostrados e é fácil pensar nela como algo indeterminado e incompreensível. T.J. Bennett, em 1998, como muitos outros cientistas, diz que os padrões de variação são sujeitos às leis materiais com causas mecanicistas e não acredita na aleatoriedade. Já discutimos antes que tudo o que conhecemos hoje no universo atua em níveis hierárquicos de energia, cada nível diferente do próximo em território, tempo de substituição e transformidade, fator de transformação de energia. Se as unidades de uma escala pulsam, é óbvio que suas oscilações afetam as variações dos outros níveis. A distribuição da variação está vinculada à hierarquia natural da energia. Os padrões causados por forças físicas são dinâmicos e não são aleatórios. Podemos considerar políticas para 4 estágios do ciclo de desenvolvimento que são mostrados na figura 5.3a. 1. Crescimento. 2. Clímax e transição. 3. Declínio. 4. Restauração de baixa energia. O que é apropriado durante um estágio pode ser uma política inadequada em outro estágio. Durante os períodos de crescimento rápido, as unidades de um ecossistema ou de uma economia regional competem por recursos. Poucos prevalecem à custa de superar seus concorrentes. Nesta fase, a livre concorrência assegura o crescimento mais rápido possível de todo o sistema. A competição maximiza o crescimento, mas inibe a diversidade e causa perda de recursos. Nas fases iniciais da restauração de ecossistemas, se desenvolve de forma rápida a competição com as espécies de ervas daninhas que aumentam a biomassa. A colonização em uma fronteira econômica desenvolve rapidamente negócios com competição intensa, onde apenas alguns sobrevivem. Em cidades e regiões onde se vive a efervescência do crescimento, algumas pessoas obtêm um grande lucro ao se apropriar de áreas onde ocorrerão desenvolvimentos imobiliários ou econômicos. Ao atingir o estágio do clímax, inicia-se também a transição para a fase do decrescimento. Aqui usamos essa palavra para o ápice do desenvolvimento. O crescimento de um sistema ocorre até o ponto em que sua estrutura e organização conseguem usar os recursos tão logo eles se tornam disponíveis. Assim, os estoques se reduzem ao mínimo e a partir desse momento o crescimento cessa. O sistema atinge seu desenvolvimento máximo ou clímax. Neste estágio, o sistema é denominado maduro e passa a procurar a eficiência. Os objetivos deixam de ser o crescimento e a reprodução e passam a ser a manutenção e organização das unidades. O sistema se organiza hierarquicamente para reforçar os processos de produção. Os ecossistemas maduros tendem a desenvolver especialização na divisão do trabalho, para formar uma vegetação mais durável, realizar mais manutenção e substituição e reciclar mais materiais. A diversidade e a complexidade aumentam. As espécies se desenvolvem com relação simbiótica, de cooperação. Os organismos dividem suas tarefas em vez de competir. Por exemplo, os insetos especializados utilizam plantas diferentes para sua alimentação, evitando a competição destrutiva. Algo de competição entre indivíduos da mesma espécie continua, mas a competição entre espécies diferentes é menor. Na sociedade, as ocupações são análogas às espécies.
Uma economia urbana madura é semelhante a um ecossistema maduro, com diversos tipos de ofícios, especializações e organizações. A disponibilidade de especialistas torna a vida dos habitantes da cidade mais eficiente. No clímax, ocorrem oscilações menores e rápidas, como se observa na figura 5.4. Se somarmos os pulsos de várias escalas, geramos um gráfico típico, muitas vezes chamado de gráfico de ruído do sistema. Enquanto nos movemos para a fase madura da nossa civilização, agora mesmo, podemos observar os diversos pulsos de curto prazo da renovação urbana, dos ciclos econômicos e as oscilações políticas. Os sistemas maduros concentram informação. Quanto mais complexo for um sistema, mais componentes e interações são necessárias e mais informações devem armazenar para operar. Na maturidade, os ecossistemas contam com altos níveis de informação em sua memória genética, nos processos neurais no caso dos animais e em padrões de organização entre as espécies. Nas sociedades primitivas, as informações se acumulam nos genes da população e na sabedoria dos mais velhos. A economia atual armazena informação nas bibliotecas, nas universidades, nas pessoas educadas e nas redes de computadores. A diminuição dos ativos ocorre, já que o crescimento usa todos os recursos disponíveis, ou por uma onda de destruição, ou por um pulso da escala maior. Com menos energia, os sistemas somente poderão ser mantidos se forem enxutos. De uma forma ou de outra, o sistema terá que se adaptar ao declínio. Este declínio pode ser gradual ou catastrófico. Uma questão não resolvida é se é bom reduzir gradualmente ou se o processo precisa ser catastrófico. Em alguns sistemas, o estágio maduro é repentinamente encerrado de maneira catastrófica devido a pulsos em uma escala maior. Os mecanismos de remoção incluem incêndios, tempestades, terremotos, erupções vulcânicas, furacões, epidemias de insetos e doenças. A sociedade humana pode se adaptar à diminuição dos recursos de forma análoga aos ecossistemas. Para sustentar os padrões de vida, as populações terão que diminuir. As pessoas vão se adaptar tanto pela previsão do declínio quanto pela diminuição dos recursos. Algumas pessoas migrarão a áreas onde o ciclo está em um estágio diferente. Por exemplo, áreas rurais de países industrializados, onde a agricultura foi abandonada nos séculos anteriores e houve restauração florestal suficiente para recuperar o solo. Nesses espaços, a terra disponível para suportar a vida rural mais uma vez. Podem se desenvolver novas especialidades preocupadas com o declínio, como a gestão de negócios do decrescimento. Contudo, quando as escolhas para o declínio envolvem o meio ambiente, elas devem ser avaliadas considerando como prioridade o benefício comum, selecionando aquelas que sustentam a verdadeira riqueza, o capital natural. Depois de inúmeras repetições dos ciclos de crescimento e declínio, os ecossistemas desenvolvem meios para transferir informações úteis ao seguinte ciclo de desenvolvimento. Por exemplo, a preservação de sementes e esporos. Algo similar é necessário na etapa de decrescimento da civilização. Para se preparar para períodos de baixa energia, a informação e a diversidade precisam ser previamente armazenadas para minimizar a perda. Após a descida, deve haver um período de tempo suficiente para que as reservas de recursos naturais, incluindo alguns combustíveis e minerais, sejam reconstruídas. Os processos de produção ambiental devem exceder o consumo. Com o declínio do consumo humano, os processos de produção ambiental podem novamente refazer os estoques líquidos de recursos. Para que isso aconteça, a população deve diminuir e adotar atitudes de baixo crescimento e baixo consumo. A sociedade deve criar mecanismos que consigam inibir as iniciativas de grande escala. O consumo pode ser limitado se for utilizada informação sobre os modos de produção e consumo. As iniciativas podem ser limitadas pela reprogramação de crenças culturais a respeito do crescimento.
As culturas agrárias podem operar com níveis baixos de energia, aplicando a rotação de culturas em ciclos de 20 a 500 anos. Este estilo de vida poderia combinar alguns conhecimentos modernos, por exemplo, as variedades genéticas que requeram menos combustíveis, menos fertilizantes e menos produtos químicos. Não é o caso atualmente. Para um futuro de menor energia na Terra, como um todo, é desejável que a população se disperse no meio rural em comunidades menores que utilizem principalmente energias renováveis, como solo, madeira, culturas agrícolas ecológicas, peixes e energia hidroelétrica e façam uso restrito de combustíveis e minerais. As perspectivas sobre energia colocam nossa civilização como um acontecimento passageiro durante o tempo de vida da humanidade. O alto grau de desenvolvimento da civilização atual depende de combustíveis e minerais que exigiram um longo período de tempo para serem formados. Apesar dos recursos não renováveis estarem sendo lentamente renovados por ciclos da Terra, é necessário um tempo muito longo para promover outro pulso como o que tivemos nos séculos XIX e XX. O consumo dos recursos disponíveis pela sociedade é muito mais rápido do que a sua taxa de restauração, por isso eles são denominados recursos não renováveis. No futuro, a evolução dependerá fortemente das energias renováveis. Um modelo simples baseado no uso de recursos renováveis e não renováveis é mostrado na figura 5.5. O modelo não repõe a reserva utilizada e, portanto, não possui as oscilações de repetição da figura 5.2. Os ativos usados pela civilização, à direita na figura 5.5a, permitem um crescimento lento em uma economia agrária que utiliza a luz solar, as chuvas e o manejo sustentável do solo. Depois, quando a tecnologia permite usar os recursos não renováveis, combustíveis e minerais, ocorre um crescimento insustentável e a população cresce. A figura 5.5b é uma simulação típica do crescimento com declínio. Este modelo mostra simplesmente os limites de crescimento, conceito utilizado por vários autores. Após o período de crescimento súbito, os ativos caem e o sistema retorna a um patamar de menor produtividade baseado em energias renováveis. Em épocas de muita energia disponível, pode ser gerado mais trabalho e podem ser desenvolvidos níveis hierárquicos mais altos. Um grande volume de energia permite suportar a produção de recursos de alta transformidade. Quando os sistemas sejam forçados a usar menos energia, a quantidade de realização de trabalho de alta transformidade deve diminuir. Já apresentamos um gráfico de energia versus transformidade, figura 4.8, para mostrar a hierarquia energética e relacionar quantidade com qualidade. Comparamos agora o gráfico do clímax, figura 5.6b, com o da época de menor energia, figura 5.6c. Há uma perda das funções no topo da organização. A transformidade alta se coloca à direita, porque a energia na base é menor. Resumo: os sistemas pulsam, alternando-se entre períodos de acumulação lenta de um produto, uma reserva, e o consumo rápido autocatalítico, que transforma a reserva em ativos temporários de alta qualidade. O ciclo de desenvolvimento mostra 4 estágios: 1. Crescimento. 2. Clímax e transição. 3. Declínio. E 4. A restauração de baixa energia. Nossa civilização parece estar vivendo o estágio de clímax e transição com a perspectiva do declínio. Se o fluxo de energia for menor, a hierarquia vai diminuir e a transformidade, em geral, será menor. As oscilações ocorrem simultaneamente em todas as escalas. Os pulsos de pequena escala aparecem como ruído, enquanto os pulsos de grande escala, como catástrofes. Pode-se simular no computador um modelo que produz os padrões de pulso. O modelo de nossa civilização
renováveis, mas não renováveis, mostra o drama da transição e o declínio.